Olá, minha malta, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, segundo vídeo do dia. Vasco hoje tá movimentado, né? Vamos falar agora sobre a nova contratação executiva do Vasco. Campelo lá junto com o Salgadinho decidiram contratar Alexandre Pássaro, ex-executivo do São Paulo. Trabalhava junto com o Raí na parte de futebol. O Raí ficava numa parte, ele na outra. Nós vamos falar tudo sobre isso, vamos trazer dados sobre essa pessoa, sobre esse executivo, quantos anos, da onde ele é, qual formação ele tem, que cursos ele tem, o que ele fez no São Paulo, por que está saindo do São Paulo, tudo isso aqui nesse vídeo, não percam, depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, vamos rápido que a informação aqui está correndo. Alexandre Pássaro, ex-executivo do São Paulo, trabalhava junto com o Raí na pasta de futebol. Ele dividia essa pasta junto com o Raí. O Raí ficava mais para gerente externo e ele ficava mais na parte interna, na parte de logística, alimentação, negociação também com os atletas, vestiário, era mais com ele. Então ele tem um bom conhecimento. Ele, pelo que eu andei procurando, entrei em contato com um amigo meu, São Paulino, mora aqui no Rio. Parece ser uma boa pessoa, um bom profissional. Vários elogios na internet, de torcedores também, falando sobre essa pessoa, sobre esse gerente de futebol. Fez um bom trabalho. Então vamos lá, vamos começar a falar ponta a ponta aqui. Quem é Alexandre Pássaro? Tem 31 anos, é novo, é um dos gerentes de futebol mais novos aí no mercado. Tem o curso da UEFA. Ele no São Paulo, ele tratava de contrato, negociações, tem um bom trato com os jogadores. Isso aí foi dito lá no São Paulo. Ele é formado em advocacia e era advogado do Ceni. Ele entrou a intermédio do Ceni, claro, né? E o mesmo Ceni ele saiu brigado do São Paulo com essa diretoria de está hoje comandando São Paulo, vai ter a mudança agora porque teve a eleição, mas essa diretoria atual do São Paulo, ele é brigado com essa diretoria, não trabalha lá com essas pessoas que estão lá. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo amigo e ex-advogado do Rogério Ceni, ele continua lá porque está fazendo um bom trabalho. Uma passagem marcante que ele teve agora há pouco tempo foi no caso do Daniel Alves. Vocês lembram que o Flamengo tentou pegar o Daniel Alves, né? Mas ele tomou a frente e negociou diretamente com o Daniel Alves e trouxe o Daniel Alves pela mão. Então todo mundo ali do São Paulo fala sobre isso, que foi ele responsável direto por Daniel Alves fechar com o São Paulo e não fechar com o Flamengo. O que teve nessa passagem dele no São Paulo foi a permanência do Fernando Diniz. Ele foi um dos principais responsáveis por bancar Fernando Diniz no São Paulo. Porque ele é contra muita rotatividade do time e de técnico. Ele não aceita, ele acha que tem que dar tempo para as pessoas poderem conhecer o Fernando Diniz. A gente lembra que no começo do ano, a torcida do São Paulo foi para frente do CT e botaram faixas, fora Diniz, fora Raí e não sei o que, sobrou para todo mundo. Mas agora a gente está vendo que o trabalho do Fernando Diniz está sendo feito direito, né? E eu acho que o campeão brasileiro certamente vai ser o São Paulo. Eu estou apostando no São Paulo. Eu não estou conseguindo ver nenhum time que possa desbancar o São Paulo nesse momento, pelo belo trabalho do Fernando Diniz. Uma outra característica dele, não gosta de aparecer. Ele fica só nos bastidores. Não é de ficar aparecendo, de ficar dando muita entrevista. Dá entrevista, mas não é de pegar o holofote, querer aparecer muito. Não é dessa prática. E outra coisa, é palmeirense, hein? Mesmo sendo palmeirense, a torcida do São Paulo adorou o trabalho dele no São Paulo. E tem uma outra coisa também, ele gosta muito de usar a parte de estatística. Ele parece que o São Paulo também tem o mesmo banco de dados que o Vasco tem em São Januário. Só o poder aquisitivo que é diferente, né? Então ele usa muito esse banco de dados para buscar novos jogadores. Jogadores estão precisando de um velocista, ele vai lá no banco de dados. Então esse banco de dados mapeia o mundo todo e vai trazendo para ele soluções.
E ele também, esse banco de dados que ele usa muito também para estudar o time adversário. Eu não sei se vocês lembram que teve uma jogada ensaiada agora, que apareceu até um vídeo do Fernando Diniz mostrando uma jogada ensaiada que eles fizeram, que ele jogava batia um lateral, o jogador da frente saía, aí o segundo jogador pegava a bola, mas esse que saía ele já dava a volta ali na linha de fundo. Esse que recebia pro segundo já tocava na linha de fundo, ele cruzava. Então ele mencionou, eu vi uma entrevista dele que ele mencionou que essa jogada foi em cima das estatísticas do banco de dados que eles possuem, que estudaram o time acho que foi o time do Sport, se eu não me engano. Errou! Estudaram o time do Sport e conseguiram mapear quem ficaria em qual posição que eles costumam ficar na hora de um corner, na hora de um lateral, e eles conseguiram bolar a jogada ensaiada para jogar contra o Sport. Porra, isso é bacana, né, cara? Quanto tempo que a gente não vê uma jogada ensaiada no Vasco? Há muito tempo. Então, gente, esse aí é o novo homem executivo do Vasco da Gama. Agora, se vai dar certo ou não, não sei. É uma contratação da gestão Campelo. Campelo ainda é o presidente do Clube de Regata Vasco da Gama. Não é do Salgadinho ainda. Tudo bem que o Salgadinho tem o dedo dele lá, certamente ele deve ter aprovado isso. Mas o que fica de estranho é o seguinte: se tiver uma reviravolta na justiça, como é que fica a situação do Alexandre Pássaro? Apesar de eu achar um bom profissional, o que ele tem feito no São Paulo é de se tirar o chapéu junto com o Raí. Só eles terem bancado o Fernando Diniz, eu acho que já é um cartão de visita excelente. Entendeu? Então olha o trabalho que o São Paulo tá fazendo. Eu acho que será o campeão brasileiro desse ano. Eu acho que não consegue perder esse campeonato. Só se der muita coisa errada. Mas, não sei, eu tô achando que o São Paulo vai ser campeão. Tá com um bom time. Tá difícil de pegar o São Paulo. O Daniel Alves voltou a jogar muito bem naquele meio de campo ali. Ele tem muita experiência. Ele não é bobo. Então... E foi uma bela sacada também, a contratação do Daniel Alves foi graças a ele. Então vamos ver. Também não adianta contratar um cara e não ter dinheiro, né? Contratar o Alexandre Pássaro para reduzir salário, reduzir equipe, começar a vetar contratações de jogador. Não sei qual vai ser a serventia de Alexandre Pássaro no Vasco. E vamos aguardar cenas do próximo capítulo, né? Não sei se o Levinciano vai entrar na justiça, eu não sei se ele vai recorrer. A torcida está pedindo que ele recorra, mas até agora, até o momento, não teve um contra-ataque do Levinciano. A gente não sabe o que pode acontecer. Então vamos aguardar. Mas que parece ser um bom nome, isso parece. Que ele é melhor que o Mazuco, disparadamente. Isso aí acho que ninguém tem dúvida aqui. Que o Mazuco no Paraná, nossa, a torcida do Paraná deu graças a Deus quando ele saiu de lá. E eu não sei porque o Vasco foi lá contratar. Isso é um dos outros erros que o senhor Campelo cometeu nessa gestão meia complicada, né? Acertou em algumas coisas, claro, tudo na onda da torcida, mas errou muito, muito e muito. Um deles foi o Mazuco. É muito fraco. Me desculpe, eu sei que algumas coisas ele acertou aí no Benítez e no Cano, mas a grande maioria ele errou. A grande maioria ele errou. Então isso é muito complicado. Vamos aguardar, ver se tem mais alguma novidade aí, mas eu acho que esse nome aí é um bom nome. Foi uma bela contratação do Vasco. Só a gente só não sabe o dia de amanhã, né? O que vai acontecer. Tá bom, meus amigos? Vou ficando por aqui. É só um vídeo muito rápido para falar sobre o Alexandre Pássaro. E vou deixar um videozinho aí para vocês conhecerem mais ou menos quem é o Alexandre Pássaro. Foi uma entrevista que ele deu para a Sport TV, foi a Seleção Sport TV, com o André Rizek, que vocês vão mais ou menos conhecer como é ele lidando com a imprensa, falando com a imprensa e poder conhecer um pouquinho da voz dele também, porque ele é um cara meio escondido, né? Então vocês vão conhecer ele aí. Novinho, 31 anos, parece ser boa pessoa. Assistam o vídeo aí. Fui! Por falar em troca de técnico, a gente vai conversar agora com o diretor executivo de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro. E é ótimo conversar com ele hoje,
porque a primeira pergunta que eu quero fazer para o Pássaro, talvez o dirigente mais jovem da Série A do futebol brasileiro, não tem esse levantamento, poderia ter feito antes do programa, é o seguinte, Pássaro, bem-vindo à Seleção, obrigado por participar, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Rizek, tudo bem? Obrigado pelo convite, um abraço a você, ao Cereto, ao Arnaldo e ao Pedrinho. Muito legal, Pássaro, muito legal conversar contigo, cara, bem-vindo. A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, muito se fala da permanência do Diniz, né, que o São Paulo segurou o Diniz, e eu uso esses termos porque a gente vive numa cultura de que na primeira dificuldade quem vai embora é o técnico. O São Paulo teve um resultado muito ruim nesse ano, que foi a eliminação para o Mirassol, a gente até tratou como um vexame esportivo aqui naquela época, e se a regra do que o São Paulo fez nos últimos anos, não precisa ir lá atrás, ela fosse aplicada, o Diniz teria sido demitido ali, porque o São Paulo já demitiu um treinador em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, que foi o Aguirre. Eu te pergunto, o que mudou no clube para que nesse ano vocês mantivessem o Diniz, mesmo depois daquela turbulência? Houve uma discussão sobre isso? Vão manter, não vão manter? O que você pode contar dos bastidores daquela decisão lá atrás, da qual hoje, na minha opinião, o São Paulo colhe os frutos? Bem-vindo à Seleção mais uma vez. Obrigado, Rizek. Eu acho que isso que você falou, né, quando você trata da eliminação para o Mirassol de uma forma vexatória, eu acho que vocês trataram de uma forma correta. Foi isso mesmo, foi o que foi. E agora, a manutenção do Diniz, ela não foi só naquele momento, né? Nós tivemos momentos turbulentos já no final do ano passado, em algumas derrotas que a gente teve, como 3-0 para o Grêmio lá na Arena. Depois do Mirassol ainda, né, a questão da Libertadores, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, então não foi uma coisa exclusiva daquele momento. E eu acho que assim, comparando com os outros momentos aqui do São Paulo, tiveram técnicos como Bausa e Cuca que pediram para sair também, não foi troca feitas por nós, né? Mas especificamente, por exemplo, de outros casos, como o próprio Aguirre que você mencionou, a convicção ela não basta sozinha, Rizek. A nossa convicção do Diniz era total, e toda vez que a gente tem um treinador aqui no nosso departamento de futebol, a última coisa que a gente quer fazer é mandá-lo embora, é demitir, é trocar, é começar o trabalho novamente. E no caso específico do Diniz, a convicção era acompanhada de uma clara evolução, de um claro trabalho, de uma relação muito boa com os jogadores, de uma união interna muito rara de ser vista dentro de um futebol, dentro de tantas pessoas com tantas expectativas e desejos e aspirações diferentes. Isso a gente via, né? Eu e o Raí demos uma entrevista lá no dia 31, se eu não me engano, 2 dias depois da eliminação do Mirassol, em que a gente falou em evolução, que a gente falou em convicção, que a gente falou em que o time estava evoluindo, que a identidade estava sendo criada, e parecia uma loucura naquele momento, e não era. Então acho que assim, o que difere o caso do Diniz, talvez com os outros momentos, é a resposta, a repercussão e o ambiente interno que a gente vê aqui. A gente pode sentir melhor, lógico, do que vocês, porque a gente está aqui interno todos os dias aqui no CT, enfim, na relação com jogadores, com outras pessoas da comissão técnica e assim por diante. Eu acho que isso foi o fator primordial aí para a nossa convicção até o fim no trabalho do Diniz, né? A nossa convicção é no trabalho, a nossa convicção não é na pessoa, né? E no caso foi no trabalho do Diniz. Carlos Cereto? Alexandre Pássaro, um abraço para você. Primeiro dizer que não é possível, né? Parece que só tem 30 anos, é isso? Deve ser gato. Só 30 anos, é isso? Não é possível. 31. 31.